Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês, um pequeno resumo. Eu fiz um vídeo anteriormente e algumas pessoas, alguns dos meus seguidores me perguntaram, né, que problemas foram esses, que traumas internos são esses. Então eu resolvi fazer um resumozinho e contar para vocês um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu ressalto para vocês que eu não tinha a vida no qual eu tenho hoje, né? A minha mãe, ela engravidou de mim quando ela tinha 15 anos e ressalto também que eu vim de uma família onde tem muitas mulheres guerreiras, minha mãe, minha avó, minhas tias, e a gente não tinha essa vida que temos hoje, no caso. Eu me lembro que eu, bem pequena, minha mãe e meu pai se separaram e aí a gente foi morar com minha avó. A casa que minha avó morava era no mesmo bairro que eu moro hoje. Era apenas um quarto e eu lembro que o banheiro era dividido para a avenida toda. E às vezes as pessoas não sabem o que a gente passou e julga sem saber o que passamos, né? Então, a minha vida nunca foi a vida que eu tenho hoje, nunca foi. Minha mãe, ela acabou engravidando do meu irmão, veio o meu irmão. E aí começou a ser mais um pouquinho duro, né? Ela precisou trabalhar, ela precisou, mais do que ela já trabalhava, mais do que ela já se esforçava, ela precisou trabalhar e se esforçar porque ela era pai e mãe meu e do meu irmão. A gente não tinha essa base de pai. Na verdade, não tínhamos essa base de pai até os 12, 13 anos. Tanto meus 12, 13 anos quanto os 12, 13 anos dele. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. A minha avó, ela trabalhava. E na casa que a gente morava, né, essa que eu contei, que a gente dividia banheiro com a avenida, morava eu, a minha avó, meus 3 tios, a minha mãe e o meu irmão. Dormia todo mundo assim, meio amontoadinho, era cozinha, era na portinha assim que tinha para passar pro quarto, dormia todo mundo junto. Então, eu lembro, minha mãe tinha um amigo, que esse amigo, todos os dias ele dividia o almoço dele com a gente. Ele era muito engraçado, porque no prato dele tinha, tipo, tudo misturado, macarrão, arroz. E ele dividia com a gente isso. Todos os dias. Almoçava eu, ele, a minha mãe e o meu irmão, porque ele levava o prato de comida pra gente. E quando não tinha, é um trauma até mesmo que eu tenho desde criança. Eu não como hoje, me esqueci o nome, mortadela. A gente não come mortadela. Tanto eu quanto meu irmão não gostamos de mortadela. O porquê? Quando a gente não tinha o que comer, a gente comia pão com mortadela no almoço, pão com mortadela no café e pão com mortadela de noite. Ou seja, a gente comia pão com mortadela quase todos os dias. E hoje não gostamos de pão com mortadela. Eu conto dando risada, mas que antigamente era bem sofrido pra gente, né? Então, as coisas vieram melhorar quando minha mãe conseguiu um emprego melhor. E o avô do meu tio, do filho da minha avó, deu uma casa pra gente, que é a casa que minha avó mora hoje ainda. E a gente se mudou. Era no mesmo bairro, mas a casa era melhor, tinha 3 quartos e tudo mais, as coisas foram melhorando. E aí a minha mãe começou a trabalhar também, então as coisas foram se modificando. Eu conheci o meu avô, eu já conhecia meu avô desde pequena, mas quando eu fui morar nessa casa, ficava mais próximo da casa de meu avô e eu tive mais proximidade de meu avô. Então, o meu pai foi o meu avô durante essa época toda. E o meu avô era aquele tipo de homem que ele achava que as coisas tinham que ser muito corretas, sabe? Eu não importa se ele errou com os filhos, com a ex-mulher dele, mas comigo ele sempre foi o homem. A referência que eu tenho de homem na minha vida hoje é a referência do que o meu avô foi na minha vida. E eu sinto muita falta dele. Ele faleceu em 2013 e desde então eu tenho uma proximidade com meu pai hoje, né? Tipo, de uns 6 anos pra cá, de uns 7 anos pra cá, mais que o meu pai, ele foi o meu avô. E eu conheci o meu avô, e aí ele pagou cursos, eu descobri um curso aqui mesmo no bairro, que esse curso a gente ganhava R$ 70 todo mês, que era uma ajuda do governo. Aí eu cheguei em casa contando a minha mãe. Aí minha mãe, você só vai se seu avô deixar. Aí eu tive que ir lá na casa do meu avô contar pra ele, ó, consegui um curso que tem uma ajuda de R$ 70 e que pode ajudar a minha mãe em alguma coisa dentro de casa. Aí ele, se não for atrapalhar nos estudos, você pode fazer. Aí eu fiz o curso. Eu lembro que todo mês eu recebia meus R$ 70 lá certinho, e era o dinheiro tipo de um shampoo, das coisas íntimas, né, que minha mãe não podia comprar e eu que já tinha essa ajuda. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu venho de uma família que são mulheres guerreiras.
A minha avó sempre trabalhou a vida toda. A minha avó, ela tinha dias, ela sempre gostou de salto. E tinha dias que ela ia e voltava do trabalho andando, porque o dinheiro, naquela época era aquele vale, o valezinho, né, de transporte, ela preferia trocar por pão pra gente do que ela gastar indo e voltando de ônibus, sabe? Então, tipo, minha avó sempre foi uma mulher guerreira, minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. Eu tenho a minha mãe como referência de mulher. Por quê? A minha mãe tem 4 filhos, a não ser eu. Ao total são 5. E se todos os 5 chamar a minha mãe, ela vai responder da mesma forma para todos. E toda a minha família fala isso, que minha mãe não tem distinção de filho, minha mãe não tem distinção de nada. Vamos supor, meu irmão gosta muito de arroz e eu gosto muito de macarrão. Se minha mãe puder, ela vai cozinhar arroz e macarrão, porque vai satisfazer os dois. Então, referente a isso, eu não tenho o que falar de minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, sempre não deixou faltar nada pra gente. Aos trancos e barrancos ela estava ali, ela deixava mesmo de comer para dar a gente, sabe? Então, eu vim de uma família de mulheres muito guerreiras. Tenho como referência minhas tias, minha mãe, minha avó. Tenho como referência homem o meu avô, porque sempre foi a base de homem que eu tive na minha vida. É aquela história do calça meu sapato e vem andando de onde eu vim até aqui. As coisas já foram melhorando, né? Quando minha mãe ela conseguiu um emprego de carteira assinada. E uma vez ela chegou em casa e disse assim pra gente, pra mim e pra meu irmão, nós vamos ter a nossa casa. Aí já tinha o meu irmão o do meio, né? O Renato, já tinha Renato. Só que Renato morava com o pai, porque o pai de Renato era fora de série. Ele é fora de série. E minha mãe sofreu quando Renatinho foi morar com o pai, mas ela ficou alegre porque ela sabia que a base que ele teria lá, ele nunca ia ter com a gente, né? Porque naquela época era uma época muito sofrida pra gente. E então a minha mãe deixou Renatinho ir morar com o pai. E aí um certo dia ela chegou em casa de noite, contou assim pra mim, meu irmão, vamos para a nossa casa. Aí eu questionei ela, mãe, mas a gente não tem nada, a gente tem liquidificador, a gente tem sanduicheira, a gente não tem nada, a gente não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. Aí ela, no meu primeiro salário eu vou comprar o fogão. A geladeira a gente vai ficar sem durante um tempo, até eu ter dinheiro pra comprar. Tá. Aí um certo dia de noite minha mãe chegou em casa, eu lembro que meus tios estavam lá, meu tio Guto, minha madrinha estavam lá na casa de minha avó. E ela chegou dizendo assim, já tô com a chave da casa. Minha mãe, que chave de casa? Como é isso? Aí ela, não, eu tô com a chave da casa. E a gente quer se mudar. Aí meu tio olhou pra minha mãe e disse assim, leva tudo hoje. Ele tem um carro, né? Leva tudo hoje, a gente bota no carro, que não der, leva no carro de mão. E, gente, assim foi feito. Do nada, a gente se mudou. E o mais engraçado é que no outro dia, quando a gente acordou, não tinha nada pra tomar café. Aí, e agora, minha mãe, vai tomar café com o quê, minha mãe? Compra ali, compra pão, compra suco, toma pão e suco até a gente ter o que cozinhar. E até a gente ter o nosso fogão, tinha que comprar o botijão ainda de gás. E até a gente ter a geladeira, vai ficar tomando as coisas fria. Tá, assim foi, né? Aí a gente foi morar na nossa casa, a minha mãe, já tinha a Luísa, eu, a minha mãe, a Luísa e o meu irmão Alisson. E Renatinho, ele continuava na casa do pai. Eu já tive que passar a ser mais responsável porque a Luísa era menor e a Luísa me chamava de mãe, como ela me chama de mãe até hoje. Ela era menor e eu que cuidava dela e de Alisson também. Aí eu sei que minha mãe ganhou a geladeira e eu comecei a fazer comida para os meus irmãos. E eu estudava de manhã. De tarde, Luísa ia para a escola, mas Alisson e eu ia para o curso que eu fazia ainda, que eu ganhava o dinheiro. Quando eu voltava do curso, eu pegava a Luísa na escola e Alisson já estava em casa me esperando também. E aí, quando dava de noite, que minha mãe chegava super cansada, porque o trabalho que ela estava era um trabalho bem puxado. E ela chegava super cansada e eu lembro que eu deixava a roupa dela em cima da cama para ela chegar e tomar banho. Os meninos já estavam botando a mesa para ela comer, tomar banho e descansar, porque no outro dia tinha toda uma rotina novamente. E as coisas, a gente foi começando a se encaixar, né? Aí a minha mãe saiu desse emprego, arrumou um emprego melhor, a gente mudou de casa para uma casa melhorzinha.
A minha mãe começou a trabalhar viajando, as responsabilidades já foram crescendo mais. Minha mãe trabalhava viajando, passava 15 dias lá, 15 dias aqui. Os 15 dias lá eu ficava em casa sozinha com os meus irmãos. E eu precisei, na verdade, amadurecer muito rápido. E como eu digo, que eu não posso dizer que eu tive uma infância. E na minha adolescência, eu precisei amadurecer e já começar a ser uma mulher mais madura, porque eu precisava dar uma base aos meus irmãos, né? E a minha mãe, ela não estava brincando. A minha mãe, ela precisava de mim porque ela não estava brincando. Ela estava saindo para trabalhar, para a gente ter o que comer, para a gente ter o que vestir, para a gente ter o que calçar. E era assim, quando a minha mãe voltava, ela voltava com tudo que a gente gostava. Eu lembro que eu tinha uma prancha de cabelo, eu tenho ela até hoje. Essa prancha deve ter uns 6 anos, 7 anos mais ou menos. E aí a minha mãe voltou com essa prancha pra mim, deu um sapato ao meu irmão. A minha irmã, ela queria muito uma boneca da Barbie, deu essa boneca da Barbie. E eu comecei a fazer um estágio remunerado de uma empresa grande, e no qual as coisas já foram melhorando mais um pouquinho, já foram tomando outro tinto, né, a vida. E aí já também comecei a ajudar em casa, já comecei a suprir algumas necessidades. Eu juntava meu dinheiro para comprar isso aqui, para comprar isso ali, e a gente não faltava nada. Então, a minha mãe, ela sempre foi pai e mãe de todos nós, sabe? A gente não tinha muito o que contar, não tinha. E eu lembro que nessa época, em 2013, meu avô ficou muito doente. E quando meu avô ficou doente, foi a pior época para mim. Eu estava nesse estágio. E eu precisava, porque eu era nova no estágio, eu tinha que estar indo todos os dias. Mas eu queria também estar todos os dias no hospital visitando meu avô. Porque foi muito difícil para mim. Do nada ele cair doente, do nada passar 20 dias internado no hospital. E eu só vendo ele emagrecer, 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 emagrecer. E eu sabia que a doença que ele teve foi uma doença muito grave, que ele não ia durar muito tempo. Então, para mim foi muito difícil todo aquele momento, né? E aí minha mãe parou de trabalhar viajando. A minha mãe, ela pediu para voltar para cá, o dinheiro seria menos, mas ela viu que eu não tinha condições de estar passando pelo que eu estava passando e estar cuidando dos meus irmãos. Aí ela veio trabalhar aqui. E aí meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, para mim, foi na época de Natal. Meu avô faleceu no dia 17 de dezembro. Foi poucos dias antes do Natal, para mim foi terrível. Foi a dor que eu nunca imaginei que eu sentiria e que eu sinto até hoje. Eu brinco falando que se tivesse Maitê naquela época, ou meu avô fosse vivo, Maitê seria a menina mais mimada da face da terra, porque ele iria mimar essa criança de todas as formas. Ele já fazia comigo, eu não gostava do feijão, do grão de feijão. Aí ele machucava o feijãozinho para mim assim, catava toda a espinhazinha do peixe, porque ele só comia peixe, catava as espinhas do peixe e botava para mim no prato. Se ele já me mimava de tal forma, imagine Maitê, né? Eu costumo brincar. E aí quando meu avô faleceu foi uma parte terrível na minha vida, terrível mesmo. Mas que eu já estava mais adolescente e que eu passei a entender que a vida é desse jeito, né? Quando a gente menos espera, as pessoas que a gente mais ama, elas têm que partir, não é isso? Então, até aí foi a parte em que eu mais senti, porque foi o falecimento do meu avô.